Te adoramos porque sem explicação o Senhor nos amou de tal forma, Deus, que nos deu Teu Filho amado, Jesus Cristo, para que morresse por nós naquela cruz, para que levasse sobre Ele todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas enfermidades. Para nós isso é incompreensível, ó Deus, porque o nosso coração não é igual ao Seu. O nosso coração só pensa, Senhor, naquilo que é nosso. O coração do homem, Pai, só pensa naquilo que é se defender, só pensa naquilo que é encontrar prazer próprio. Mas o Senhor nos ensina cada dia o que é amar. O Senhor nos ensina diariamente, Senhor, o que é entregar a vida por amor dos nossos irmãos. Por isso, Pai, nós não conseguimos compreender, Senhor, compreender o que vem a ser, Senhor, este amor infinito, esse amor que nada cobra, esse amor que nada espera em troca. E é isso, Pai, que eu quero declarar sobre a Tua igreja nessa manhã. Que nós aprendamos, Pai, definitivamente a amar, definitivamente a entregar as nossas vidas aos nossos irmãos, definitivamente nada esperar em troca, porque a Sua palavra nos diz, Deus, que é melhor dar do que receber. A Sua palavra nos ensina que nós devemos ser os últimos e ceder o nosso lugar aos nossos irmãos. A Sua palavra nos ensina que nós devemos nos humilhar aos Seus pés, reconhecendo, Senhor, a nossa pequenez e compreendendo quão grande é a Sua majestade. Como o Senhor é grande, como o Senhor é poderoso, como o Senhor é forte, como o Senhor é único. Que os nossos corações nessa manhã de hoje compreendam, Senhor. E ao adentrarmos no ano de 2013, nós sejamos homens que tenhamos o coração como o Senhor. Sejamos homens que tenhamos o coração, Senhor, voltado a se entregar, voltado a dar, para que nós possamos compreender, Senhor, compreender o Seu amor. E eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. E eu adorarei. Aleluia, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Salmo capítulo 90, nós vamos ler o verso 12. E eu queria que alguém se levantasse e leia em voz alta para mim. Salmo 90, verso 12. Alguém que tem uma voz boa aí, tem uma voz forte, se levante e leia esse salmo para mim. Aleluia. Não precisa ter pressa, meu irmão. Nem pode formar até fila aqui se quiser, viu? Lê para mim, Marcinha. Lê também. Aleluia. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Nós vamos iniciar agora, a partir da próxima terça-feira, mais 365 dias da nossa vida. Mais um ano da nossa vida. Eu queria que 2 ou 3 pessoas subissem aqui e vocês vão dizer para nós
qual é a sua expectativa para o ano de 2013. Mas eu não quero que você me dê projetos pessoais, não. Que você me diga que você quer trocar o carro, que você quer comprar uma casa, que você quer alcançar. Eu quero que você me diga a expectativa com relação a você mesmo. Aquilo que você espera de você, com relação ao tratamento com seu marido, com seus filhos, aquilo que te vai mover nesse ano de 2013. Amém? Além da Célia, quem mais? Minha expectativa e o que eu tenho orado e buscado do Senhor é me doar ainda mais, né? Continuar a pregar aquilo que eu tenho aprendido da palavra do Senhor, procurar viver da melhor forma para ser exemplo para as outras pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Fica aí. Como é que foi a sua expectativa? Vocês estão ouvindo bem? Como é que foi a sua expectativa em 2011 para 2012? Quais eram as suas... O que você esperava para este ano? Pode falar. Amém, desculpe. Eu estou perguntando para ela quais eram as expectativas dela, o que ela pensava no final de 2011 para este ano de 2012. Se cumpriram, e se não se cumpriram, por que não se cumpriram? Eu não tive muita expectativa, né? Eu tinha alguns projetos mais pessoais, mas não se cumpriram, mas eu creio que é porque tudo é no tempo do Senhor, né? Agora, realmente, esse ano eu estou com esse desejo ardente no meu coração para o Senhor fazer uma obra através de mim para cumprir aquilo que vai ser o tema desse ano de 2013. Discipulado. Amém. Obrigado, minha irmã. Alguém mais quer vir aqui? Não? Amém. Eu vou falar de mim, vou falar a meu respeito. Eu não tenho, com a graça de Deus, eu não faço projetos de troca de casa, de compra de carro. A minha vida financeira, ela é muito tranquila. Eu vivo lá dentro do cheque especial, mas, amém, Deus é bom e eu não me incomodo com isso. Mas eu tenho coisas que eu sempre desejo mudar na minha vida. Mudar a forma com que eu lido com os filhos, mudar a forma com que eu lido com a minha esposa, mudar a forma com que eu lido com as pessoas no meu trabalho. Eu quero ser uma pessoa mais calma, eu quero ser uma pessoa mais tranquila, eu quero ser mais longânimo, eu quero ter mais domínio próprio, eu quero ser uma pessoa mais amistosa. E esses são planos que eu fiz ao longo de toda a minha vida, Desde que eu me entendo por gente, quando chega no final do ano, eu olho para trás e vejo assim, meu Deus, todas as expectativas que eu tinha com relação à minha vida foram frustradas. Eu melhorei muito pouco, perto daquilo que eu esperava mudar. Eu confesso para vocês de que quando eu me converti para cá, de 2009, quando eu me converti, Deus fez grandes transformações, 2003, perdão. Deus fez grandes transformações na minha vida. Mas eu ainda espero mais. Como disse aqui a Célia, eu quero cada vez mais ser um homem segundo o coração de Deus. Ser um homem como foi Davi. Davi foi um homem que pecou, Davi foi um homem que errou, mas o próprio Deus disse, Davi é um homem segundo o meu coração. E eu gostaria de ser reconhecido por Deus dessa forma. Eu gostaria de ser reconhecido por Deus desse jeito. O meu filho Arnaldo é um homem segundo o meu coração. Mas quando eu olho para trás, essa é a semana, né? A gente está na semana da passagem do ano. Quando eu olho para trás, eu começo a fazer aquela retrospectiva da minha vida. Aí eu começo a pensar nas pessoas que estão ao meu lado. Começo a pensar na Rosana, nos meus filhos. Olho para trás, meu trabalho, com os meus pais, com meus irmãos. Eu vejo que muito pouco daquilo que eu quis fazer, eu consegui concretizar. E aí a pergunta que eu fiz para a Célia, por que eu não consegui concretizar? O que será que eu deixei de fazer para não concretizar isso na minha vida? Será que eu orei pouco? Será que eu li pouco? Será que eu não me coloquei aos pés do Senhor como deveria? Será que eu estou exigindo demais? Será que eu quero muito? E aí começa a passar aquele filminho, né?
na cabeça da gente. É como se fosse um cinema, né? E a gente vai olhando para aquilo tudo e vai se entristecendo com algumas coisas, se alegrando com outras. Mas Deus nos permite que vire um ano, para que a gente possa também virar uma chave na nossa vida e tentar resolver tudo aquilo que ficou para trás. Então eu gosto de dar nome para as mensagens. E a minha mensagem desse domingo pela manhã é Feliz Ano Novo. O título dessa mensagem é Feliz Ano Novo. E aí eu quero só trazer um pouco para vocês da história, para a gente poder compreender como Deus pensa as coisas na nossa vida, como Deus age na nossa vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 1, nós vamos ler do verso 14 ao verso 17. E nós vamos poder perceber que as pessoas dizem assim, e a Bíblia também fala, o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas Deus estabeleceu para nós um tempo parecido com o nosso. Deus estabeleceu uma contagem de tempo que é parecida com a nossa. Gênesis 1, do 14 ao 17. Todos encontraram? Amém? Fala assim: E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam ele para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Então Deus, em que pese o tempo de Deus seja um tempo diferente do nosso, Ele nos ensinou a contar o nosso tempo em dias e anos. Deus tem o tempo dele, o Kairos de Deus é o tempo de Deus. O nosso tempo é o Cronos. O tempo do homem é o tempo cronológico. O tempo de Deus é o Kairos. A Bíblia diz que 1000 dias para Deus é igual a um dia, e um dia para Deus é igual a 1000 dias. Então o nosso tempo não é igual ao tempo de Deus, mas Deus nos ensinou a contar o nosso tempo em dias e anos. A Bíblia também diz que as coisas naturais são sombra das coisas espirituais. Aquilo que nós vivemos aqui é aquilo que também acontece no mundo espiritual. Tanto isso é verdade que lá em Gênesis mesmo, Deus diz assim: façamos o homem nossa imagem e semelhança. Então Deus nos ensinou a contar em dias e anos. E mais, o calendário de Deus tem começo e fim, exatamente igual ao nosso. E Deus tinha lá no seu calendário, ele contava um pouco diferente daquilo que acontece conosco. Ele contava os seus anos no início. O início do ano de Deus começava na colheita dos grãos. Então Deus permitia que ano a ano as coisas se renovassem. Então não é por acaso que nós, ao encerrarmos um ano, olhamos para um novo ano e falamos assim: vamos recomeçar. Não é por acaso que eu e você vemos a nossa vida se encerrar ao ciclo de um ano e esperamos ter uma vida melhor no próximo ano. Não é por acaso que nós deixamos para trás um ano difícil, um ano de batalha, um ano de muito cansaço, e iniciamos um ano. Quantos de nós já não perceberam que quando termina lá o dia 31 e você acorda no dia 1º de janeiro, 31 de dezembro, no dia 1º de janeiro você acorda renovado, você acorda restaurado, porque lá no nosso espiritual, aquilo tudo de ruim, ou aquelas dificuldades, aquelas coisas todas ficaram para trás. E Deus está permitindo que nós comecemos uma nova etapa. Deus está permitindo que nós comecemos um novo tempo. Por isso que a mensagem de hoje se chama Feliz Ano Novo. Porque na noite de amanhã, Deus permitirá que você
ao virar da meia-noite, inicie um novo ano na sua vida. E todas as suas expectativas, aquelas expectativas que você teve de ser melhor com a sua esposa, de ser melhor com o seu marido, de ter tratado o seu filho melhor, de ter sido uma pessoa mais tranquila no trânsito, de ser alguém mais longânimo, de ser alguém mais calmo, aquilo tudo se renova e você pode colocar em prática aquilo tudo. Você pode colocar em prática aquilo tudo. Eu tenho recebido e-mails, diversos e-mails que falam assim, exatamente isso que eu estou dizendo aqui agora. E aí são passagens lá de Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana, dizendo que o tempo que essa virada do ano, ela acontece para que a gente possa realmente se restaurar. Mas isso não é por acaso. Isso foi projetado pelo nosso Pai Celestial. Lembrando que a Bíblia nos ensina que as coisas naturais são sombra das coisas espirituais. A Bíblia também nos diz que o que nós ligamos na terra está ligado nos céus. Então Deus está permitindo a cada um de nós que estamos aqui nessa manhã, a cada um dos habitantes de Uberlândia, do estado de Minas, do nosso país, a cada um dos habitantes desse planeta, no próximo dia 31 de dezembro, às 0 hora, quando se iniciar um novo ano, deixar para trás aquela velha pessoa e nos tornarmos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Nós vamos continuar aqui a nossa palestra, mas eu quero orar por isso. Eu quero orar pela sua vida, pela minha vida, para que nós possamos buscar isso. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar nessa manhã, Deus, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E nós estamos aqui, Senhor, porque nós amamos a Ti. Precisamos do Senhor. Compreendemos a nossa necessidade, Pai, de estarmos na Tua presença. O Senhor é o ar que nós respiramos. O Senhor é o pão que mata, Senhor, a nossa fome. É a água, Pai, que mata a nossa sede. E nós precisamos, Pai, estar na Tua presença diariamente, para que esta mudança de ano, Senhor, esta mudança de pensamento, essa mudança de atitude, essa mudança, Senhor, de situações das nossas vidas ocorra verdadeiramente, para que não fique somente nos planos, para que não fique somente nos projetos, para que ao final do próximo ano as nossas expectativas não estejam frustradas, porque nós não conseguimos ser aquilo que nós gostaríamos de ser, ou aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Por isso, Deus, nesta manhã, eu coloco a vida dos meus irmãos que aqui estão, coloco a minha vida, Senhor, na Tua presença, diante, Senhor, do Teu trono, nesta manhã, humilhados na Tua presença, Pai, entregando nas Tuas mãos as nossas vidas, a vida das nossas esposas, dos maridos, a vida dos filhos, a vida dos nossos pais, dos nossos parentes, dos nossos amigos, entregando nas Tuas mãos e Te pedindo, Senhor, Senhor, nós precisamos ter um coração segundo o Seu coração, mas sozinhos, Pai, nós não conseguimos. E nós estamos aqui humilhados na Tua presença pedindo, Senhor, ajuda-nos, Pai, ensina-nos no Senhor. Fala conosco, segreda, Senhor, aos nossos corações quais são as Suas estratégias para que nós possamos ser homens segundo o Seu coração. Leva-nos, Senhor, conduza-nos, Senhor, a estarmos no centro das Tuas vontades e no centro dos Teus desejos, a fim de que ao final do ano de 2013 nós possamos olhar para trás e dizer, Senhor, obrigado, porque em Ti eu alcancei, Deus, eu alcancei todas as minhas expectativas com relação à minha vida na Sua presença. Mas sozinho, Senhor, nós não conseguimos. Ensina cada homem, Pai, ensina cada mulher que aqui estão, ensina cada pai, cada filho, ó Deus, a entrar na Tua presença e usufruir, Senhor, ó Pai, das benesses que o Senhor tem para com as nossas vidas, compreendendo, Pai, que a cada manhã a Sua misericórdia se renova, compreendendo, Pai, que é durante o nosso sono que o Senhor ministra as nossas vidas, compreendendo, Pai, que conforme diz o Salmo 119, o Senhor está no controle, no 139, o Senhor está no controle absoluto e total das nossas vidas, ó Deus. Ensina-nos, Pai, a sermos homens e mulheres segundo o Teu coração. Desde já, Pai, eu Te agradeço,
porque eu já posso ver, Senhor, ao final de 2013, pessoas subindo, Senhor, aqui, Senhor, subindo nesta plataforma, e, Senhor, testemunhando aquilo que o Senhor fez na vida dessas pessoas ao longo deste ano de 2013. Obrigado, Deus, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, vamos continuar. Então, só voltando um pouquinho lá na história. O calendário que nós usamos hoje é um calendário chamado gregoriano. Lá por volta do ano de 1500, o Papa Gregório, ele destituiu o calendário juliano e entrou com o calendário gregoriano. O calendário gregoriano, diferente do que a Bíblia fala, ele tem 11 dias a mais do que o calendário que Deus estabeleceu, com base na agricultura. Então, relembrando, nós vivemos essa situação que vivemos de contar os dias e anos, porque o nosso Deus assim permitiu. E aí, eu fazendo essa pesquisa, eu comecei a e lendo um pouco na internet, lendo a Bíblia, etc., eu me questionei, por que nós mudamos a forma de contar os nossos dias e anos com base naquilo que Deus ensinou? E aí a palavra de Deus nos diz assim, lá em 2 Pedro, vocês não precisam abrir, mas guardem a referência. 2 Pedro 2, do 17 e o 18 fala assim: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e aos humanos, mas também aos maus. Então Deus também nos ensina que toda autoridade que foi estabelecida sobre as nossas vidas foi estabelecida com a autorização do próprio Deus. Deus quem estabeleceu. E naquela época, o Papa Gregório, então, mudou o nosso calendário. E eu tenho plena e absoluta certeza de que Deus assim permitiu. E Deus nos permitiu que nós continuássemos a contar os nossos dias. E aí, quando a gente abre lá de novo em Salmo 90:10, quando você for 90:12, se você voltar um pouquinho no 9 e no 10, ele fala assim: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Este Salmo 90, ele é de autoria de Moisés. E Moisés aqui nos falava que os nossos dias voam. O tempo da nossa vida é curto. A Bíblia nos fala aqui que o tempo da nossa vida é de 70 anos. A expectativa de vida do brasileiro, para o homem é 78 anos e para a mulher é 83. Isso no nosso país. Eu, esse ano de 2013, eu completo 50 anos. E eu confesso que eu nunca imaginei ter 50 anos. Eu nunca me vi com 50 anos de idade. A Rosana está rindo ali. Eu tenho um problema sério com essa questão de idade. Eu não consigo... A limitação do meu corpo físico, a limitação de não conseguir fazer uma atividade, se olhar no espelho, é um problema. Deus tem que me tratar. Deus tem que me tratar muito. Mas amém. Amém. Segundo a Bíblia, eu tenho mais 20 anos. Segundo as estatísticas, eu tenho mais 28. E eu confesso para vocês que não quero olhar para o final dos meus dias, lá no final do ano, olhar para trás e dizer assim: Senhor, as minhas expectativas se frustraram mais uma vez. Senhor, eu não fui um homem segundo o seu coração. Senhor, mais uma vez eu não tive a menor paciência com a minha esposa. Senhor, mais uma vez o meu filho necessitou da minha orientação e eu não tomei atitude. Eu não sei se vocês já viram um filme chamado Corajosos. Vocês já assistiram? Esse é um filme cristão,
É um filme evangélico. Eu tinha lá em casa e ontem à noite eu mudando lá os canais da TV, ele estava na TV por assinatura, na HBO. E eu assisti de novo aquele filme. E ele é um filme que fala para os maridos, né? Para os pais, para os homens. E aqueles homens assinam um acordo, um contrato entre eles. E ao final daquele filme, um dos homens que era o protagonista do filme, ele, em meio à igreja, o pastor passa o microfone a ele, e ele começa a fazer lá o seu sermão, e em meio ao sermão ele diz assim: se alguém uma hora me perguntar quem vai ser o pastor da minha casa, ele levanta a mão e diz assim: sou eu. Se alguém uma hora me perguntar quem será o pai dos meus filhos, o orientador dos meus filhos, ele levanta a mão e diz assim: sou eu. E ele vai falando a respeito do papel dele enquanto pai, enquanto marido, enquanto pastor da casa, enquanto pastor no seu trabalho. E eu me vi com essa palavra preparada para hoje, e vi aquilo passando na minha frente ontem, e eu levantei as minhas mãos e disse: Senhor, sou eu. Sou eu. Esse ano de 2013, ele precisa ser na minha vida um ano, um marco, não só pelos 50 anos que eu vou completar, mas pela maturidade que eu preciso alcançar na presença de Deus. Ele precisa ser na minha vida um ano em que eu olhe para trás, ao final deste ano de 2013, dia 31 de dezembro de 2013, eu preciso olhar para trás e falar: Senhor, valeu a pena. Senhor, muitas foram as dificuldades, muitos foram os problemas, muitos foram os dias em que eu tive vontade de largar tudo e sair correndo. Mas, Senhor, eu me mantive na Tua presença e valeu a pena. Vida pelo meu irmão, valeu a pena, Senhor, eu passar noites em claras com meu irmão lá no hospital, porque seu filho está lá internado. Senhor, valeu a pena todos os dias que eu fui chorar com irmãos que perderam seus parentes, e eu estive lá naquele velório. Senhor, valeu a pena, Senhor. Valeu a pena todas as coisas. Valeu a pena todas as coisas. Nós precisamos ter a compreensão, meu amado e minha amada, de que ao final desses 78 anos, 80 anos, eu não sei quanto Deus tem reservado para mim e para vocês, mas que ao final desses dias nós possamos olhar para a nossa vida e as pessoas possam olhar para a nossa vida e falar aqui: olha, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, alguém que não temeu em momento algum entregar a sua vida. Nós somos privilegiados quando nós cantamos aqui: eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. O mundo aí fora não conhece isso, mas você e eu, nós conhecemos. Quando nós colocamos a nossa cabeça no nosso travesseiro e Deus fala ao nosso ouvido, ao nosso coração, e diz assim: filho meu, eu te guardei durante todo o dia. As pessoas aí fora não conhecem. As pessoas estão esperando o próximo dia 31 para se embebedar, para ouvir música, para se abraçar, para, como foi lá em Caldas Novas, para fazer sexo no meio da rua, para usar drogas. E nós estamos esperando o dia 31 de dezembro para começar um novo ciclo na nossa vida, um ciclo de mudança, um ciclo onde o Senhor, como disse aqui a Célia, vai nos usar grandemente para que pessoas possam conhecer a este Deus que nós conhecemos, para que pessoas possam ouvir a voz deste Deus como nós ouvimos, para que as pessoas possam chorar na presença deste Deus como nós choramos, para que as pessoas possam deitar no colo deste Pai como nós deitamos. Eu não sei vocês, mas eu já me senti deitado no colo de Deus. Eu, quando me converti,
Não tinha um culto que eu não chorava do começo ao fim. E eu sou chorão, viu? Choro demais. Às vezes não na presença das pessoas, mas eu choro bastante. E aquelas canções que nós ouvíamos na igreja, e a minha vida não estava ruim não, quando eu me converti. Minha vida estava boa, eu estava morando em Jundiaí, apesar de bastante dificuldade, mas a minha vida não era ruim. Eu morava numa cidade boa, eu morava numa casa boa, num bairro bom, os filhos lá com a gente, não tinha problema. Mas quando eu me converti, a impressão que eu tive, eu já contei isso muitas vezes aqui, quem cantava lá no dia era o Matos Nascimento, ele que ministrava, e ele cantava lá: sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu, teu braço me conduz. Sou feliz, se queres também ser feliz, aceite a Jesus. E ele cantava, e na hora em que ele cantava essa música, eu fui lá para frente. Eu era espírita, nasci num lar espírita, a história é meio longa. E quando aquele homem começou a cantar aquela música, eu me senti no colo do Pai. Eu me senti no colo do Pai. Eu me senti carregado por Deus, amparado. E aí de novo aquele filminho veio e entrou pela minha mente: Arnaldo, misericórdia eu tenho da sua vida. Quanta coisa errada, quanta bobagem você fez. Mas eu estou aqui, e eu me senti deitado no colo do meu Pai, do meu Deus. E de lá para cá, muitas coisas também aconteceram, e eu me senti deitado no colo do meu Deus. De lá para cá eu também fiz tantas bobagens, e da mesma forma, Deus me pegava no colo e me exortava. Eu dizia: filho meu, eu te amo, muda, muda. E Ele continua fazendo. Eu sou teimoso, viu? Eu sou teimoso, eu erro. Eu peco, não porque o meu pai não tem me ensinado, pelo contrário. Então, eu não quero ter, e espero que vocês também não tenham, um 2013, ao final de 2013, a frustração de você não ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Espero que dentro da sua casa, ao reunir os seus filhos, seus pais, seus amigos para o Réveillon de 2013, você possa dizer assim: valeu a pena, eu mudei, valeu a pena, eu melhorei. E eu sei que todos nós que aqui estamos, sem exceção, temos muitos problemas. Tem horas em que nós olhamos para a nossa vida e não vemos uma luz no final do túnel. Tem dias que nós olhamos para o problema e achamos aquele problema tão grande que é como se nós estivéssemos atolados em meio a um mar de problemas até o pescoço e não tivesse como sair de lá. E não tivesse como sair de lá. Mas Deus é aquele que nos ama. E eu gosto demais, tem muitas músicas que marcam a minha vida. Quando a gente está assim, aí tem aquela que é antiga, né? O Giovanni conhece bem. Isso é do tempo de Giovanni, não é do meu tempo não, viu, Giovanni? Que diz assim: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Vamos cantar, Giovanni? Você conhece ela em toda? Você conhece? Dá para ir. E aí, quando você estiver atolado até o pescoço e não tiver por onde sair, segura nas mãos de Deus e vai. Teste. Ei, som. Deu?
baixar aqui, que aí porque senão vai ficar mais pra cima. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura nas mãos de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura nas mãos de Deus e vai. Orando, confiando, confessando e jejuando, segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura nas mãos de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura nas mãos de Deus e vai. Aleluia. Pode se sentar que nós não terminamos ainda não. Se senta que nós não terminamos ainda não. Nós só estávamos lembrando aos nossos corações de que Deus não está com seus ouvidos fechados e seus braços encolhidos para poder receber os seus filhos. Viu? Então, eu quero te dizer que este ano de 2013, Neila, segura nas mãos de Deus e vai. Nós não estamos sozinhos. Nós não somos um povo que anda sem rumo. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas daquelas que não se veem. Nós não vemos ao nosso Deus, mas nós sabemos que Ele está no nosso meio. Nós sabemos que Ele anda conosco. Nós sabemos que o Seu Espírito habita os nossos corações. Nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que a nosso respeito, Deus dá ordem aos teus anjos. A seu respeito, Deus deu ordem aos anjos dele para que te guardassem, para que te conduzissem. A seu respeito, meu irmão, Deus deu ordem aos teus anjos. E ele disse a Satanás: você não tem poder sobre a vida dos meus filhos.
2013 vai ser um ano diferente na sua e na minha vida. Eu não estou aqui dizendo que nós não vamos ter problemas, nós teremos muitos, talvez até mais do que neste ano, porque nós estamos desafiando a nós mesmos e dizendo: Senhor, eu quero ser melhor. E que quando você quer ser melhor, meu irmão, você enfrenta problemas, e os problemas são com você mesmo. Você mesmo muitas vezes é o problema da sua vida. Porque você não aceita, porque você não quer mudar, porque você acha que você tem direito, porque você acha que as coisas estão sendo injustas para com você, porque você acha que Deus não está te olhando. Na hora em que você tomar uma posição perante ao Senhor e disser assim: Pai, eu quero ser transformado, os problemas virão, mas junto aos problemas que virão com a sua vida, a misericórdia e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te alcançará onde você estiver. A graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te acompanharão nos lugares mais profundos. O Salmo 139 nos diz que se nós subirmos ao mais alto monte, Deus estará lá conosco. Se nós descermos ao mais profundo abismo, em meio à maior dificuldade, em meio à escuridão, Deus estará também conosco. E 2013 será dessa forma, meu irmão. 2013 será um ano de transformação na nossa vida, de forma tal, que ao final dele, nós nos orgulharemos do Senhor falar: Senhor, do Senhor falar conosco: filho meu, você tem sido um homem, uma mulher segundo o meu coração. Jó foi um homem que, meio às dificuldades que ele viveu, ele não se entregou. Paulo foi um homem que em momento algum após a sua conversão, ele temeu aquilo que viria pela frente, porque ele sabia que o melhor estava guardado para ele, que era a vida na Jerusalém celestial, onde nós andaremos em ruas de ouro e pedras preciosas, onde não haverá fome, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que se 2012 foi um ano difícil para você, 2013, Deus manda te dizer nesta manhã: filho meu, eu estarei ao seu lado em todos os momentos. Amém? Eu queria de novo, nós vamos encerrar, eu queria de novo que vocês estivessem todos juntos. Vem aqui na frente, abraçado um com o outro aqui. Nós vamos orar ao Senhor. Fica pertinho.